um tipo de cristianismo que é politicamente correto. Ou seja, ele é totalmente aceito por praticamente todo mundo. Nele, tem como você expressar a sua fé de forma que ninguém vai reclamar nem tentar te impedir. E isso fica claro quando vemos algumas celebridades se auto-intitulando como cristãos, mas continuamente sendo aplaudidos e contratados por estúdios, gravadoras e emissoras do mundo, que são abertamente contrários a Deus e sua palavra. Será que eles estão sendo testemunhas fiéis ou discípulos que estão recorrentemente negando a Cristo? Nesse vídeo conversaremos sobre o que é o cristianismo aprovado pelo mundo e como ele faz para que pessoas entrem nessa corrente de politicamente correto. Para iniciar, preciso esclarecer que não estou entrando no mérito se essas pessoas que vivem assim chegarão ao céu ou não, mas, como outro comentarista já disse, questionando o porquê muitos desses ditos cristãos estão sendo bem-sucedidos em Sodoma. Afinal, o Senhor Jesus nos preparou e nos avisou de antemão acerca da hostilidade contra ele e o seu povo. Mas para alguns, essa hostilidade é o pior pesadelo. Por um lado, gostamos de saber que existem pessoas famosas em Hollywood ou em qualquer outra grande indústria que se dizem cristãs. Sentimos que estamos de alguma forma nos representando perante várias pessoas que assistem e escutam essas pessoas. Mas como elas conseguem carregar a imagem de Cristo e serem totalmente aprovadas pelo mundo ao mesmo tempo? A questão é que existe um cristianismo aprovado pelo mundo, ou seja, uma versão de cristianismo que pede desculpas por aquilo que está na Bíblia, evitando algumas passagens propositalmente. Depois se conformam aos padrões culturais do mundo e temem mais a homens do que a Deus. Esse cristianismo é uma lâmina cega que não cumpre o seu propósito, não corta e por isso é inofensivo. Mas não somente celebridades precisam lidar com isso. Eu e você sofremos essa tentação muitas vezes, muito mais do que imaginamos. Por isso, vamos explorar 3 características daqueles que estão vivendo um cristianismo politicamente correto. Essas pessoas, em primeiro lugar, não são como os filhos de Issacar. Recentemente, no meu devocional lendo 1 Crônicas 12, me chamou a atenção que na passagem acerca dos exércitos do rei Davi, existe um esclarecimento sobre os filhos, descendentes de Issacar. É dito que eles eram conhecedores da época. Na passagem fica claro que não eram muitos, eram apenas 200 homens, enquanto as outras tribos eram milhares, mas esses 200 entendiam a época e sabiam orientar acerca do que Israel deveria fazer. Quando eu li isso, eu lembrei de uma pregação que eu ouvi exatamente sobre essa passagem, em que o pastor aplicava esse texto aos tempos de hoje, explicando o que significa ser conhecedor da época. Precisamos aprender a entender a época que vivemos e orientar a nossa vida a partir do contexto da palavra de Deus. As duas coisas são necessárias: entender a época e estar firmado na Bíblia. Ambas andam de mãos dadas porque para entender a época precisamos estar firmados na Bíblia. E ele dá um exemplo. Pode ser que você já tenha visto pessoas que não são cristãs identificando um problema real e falando de forma precisa e acurada sobre esse problema. Mas de repente você vê aquela mesma pessoa falando algo muito ruim, possivelmente antibíblico, sobre outro assunto. Sendo mais específica, alguns comentaristas seculares falam muito bem sobre a importância da liberdade de expressão para cristãos ou sabem defender o valor da vida desde a concepção, mas em seguida defendem um conceito de casamento contrário ao que a Bíblia ensina. Por que isso acontece? Porque eles entendem um pouco sobre a época, mas não têm a palavra de Deus para orientar os seus pensamentos. Como consequência, eles enxergam o caos, sabem que o caos é real, mas não sabem qual é o remédio para o caos. O cristão não deve ser assim. Precisamos saber enxergar bem quais são os problemas, mas estarmos tão abalizados na palavra de Deus que saberemos como responder e reagir a esses problemas. Nossos pés devem estar firmes na rocha eterna para que não sejamos levados pela correnteza, mas para sabermos como olhar além do caos. Outro lado de entender os tempos é entender a situação e a prioridade. Aqueles que caem numa versão de cristianismo politicamente correto são aqueles que nunca estão dispostos a saírem para a batalha real contra o mal ou criam batalhas contra os próprios crentes.
Existe uma expressão que resume isso, que é: são socorristas que chegam em uma inundação munidos com um extintor de incêndio. Isso significa que não entendem o que está acontecendo, então não ajudam e, pior, algumas vezes atrapalham. Não é um sinal de coragem nem de fidelidade a Cristo defender algo que é consenso ou algo que não está relacionado com as lutas que estão sendo travadas agora. Existe uma citação fortíssima sobre isso que diz assim: se eu expressar com a mais alta voz ou a explicação mais clara de cada porção da palavra de Deus, exceto precisamente aquele pequeno ponto que o mundo e o diabo estão atacando naquele momento, não estou confessando a Cristo, por mais ousadamente que possa professá-lo. Onde a batalha é travada, ali a lealdade do soldado é provada. E permanecer firme em toda a frente de batalha, exceto nessa, é mera fuga e desgraça, se ele se recuar nesse ponto. Então, conheça os tempos e se pergunte: quais são as batalhas sendo travadas em minha cultura e minha época? E então reflita: quais são as verdades bíblicas que estão sob ataque hoje? Você está defendendo essa verdade nesse fronte de batalha precisamente, ou está indo para um lugar onde não há batalha? A segunda característica daqueles que estão vivendo um cristianismo aprovado pelo mundo é que eles são complacentes com as mentiras. Já mencionei isso em outro vídeo, mas você sabia que na antiga União Soviética eles torturavam prisioneiros políticos até que dissessem que uma parede branca é vermelha? Por quê? Eles sabiam que se convencessem alguém a entrar em uma mentira e negar a verdade real, poderiam convencê-la a fazer qualquer coisa. Hoje, isso acontece por meio de uma pressão da cultura. Ameaçam dizendo que se não validarmos a mentira de outras pessoas, estaremos sendo maus, rudes e passivos de cancelamento. Então, em um mundo em que, para ter sucesso entre os descrentes, cada vez mais é necessário ser complacente com a mentira, aqueles que buscam um cristianismo politicamente correto passam a ser complacentes com as mentiras e não defendem a verdade de Deus. Por isso, não é surpresa quando vemos essas celebridades frequentando igrejas, quando frequentam, de pastores que nem sequer defendem a vida desde a concepção. Também não defendem a definição bíblica de casamento. E então, por não terem o alimento espiritual sólido no domingo, não sabem como agir na segunda. Por não amarem e lerem a Bíblia todos os dias, não sabem como vivê-la. Sem conhecer e amar a verdade, seremos facilmente levados pelas mentiras. Você conhece a palavra de Deus? Você está sendo diligente na leitura e amando aquilo que lê? Eu vou te dizer uma coisa. Algumas das mentiras do mundo chegam em slogans sonoramente legais ou propagandas bem produzidas, desenhos animados para crianças. A roupagem parece fofinha e inofensiva, mas apenas conhecendo bem a Bíblia, conseguiremos juntar os pontos e perceber que aquilo é falso. Romanos 12:2 nos instrui a não nos conformarmos com este século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Algumas pessoas acham que apontar os erros do mundo e esclarecer que alguma mentira é uma mentira seria gerar polêmica ou ser incômodo. Mas a verdade é que a fé cristã incomoda o mundo. Rapidinho, já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil, você vê aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. E esse é o terceiro ponto. Quem vive em um cristianismo politicamente correto não incomoda o mundo. Quando Paulo e Silas chegaram em Tessalônica, aqueles que estavam em oposição ao evangelho disseram: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. É dito isso em Atos 17:6. Em outras traduções, é dito que aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui. Perceba como que é uma consequência natural do fiel testemunho do Evangelho enfrentar hostilidade por parte daqueles que se opõem ao Evangelho. E o Senhor Jesus nos preparou sobre isso, por exemplo, em João 6,33, quando diz que teríamos aflições deste mundo, mas Ele venceu o mundo, portanto podemos ter bom ânimo.
Os descrentes são hostis ao evangelho porque o evangelho os incomoda, mas aqueles que buscam o cristianismo aprovado pelo mundo não querem incomodar o mundo. Então, passam a votar nos mesmos políticos progressistas, a falar como eles, assistir às mesmas séries e filmes e, por fim, a única diferença entre esses crentes com os descrentes é a rotina de domingo de manhã. E isso se já não se tornaram desigrejados. Seth Gruber disse algo muito interessante sobre isso, comparando essas pessoas com uma versão profana da Páscoa judaica, dizendo assim: eles estão pintando um arco-íris nos umbrais da porta e esperando que o espírito dessa era passe adiante. Em outras palavras, abrem concessões, defendem aquilo que é contrário ao que a Bíblia ensina e ainda pedem desculpas pela Bíblia. Não caia nisso. Seja forte, tenha coragem, seja claro em relação ao que a Bíblia ensina. Não se esqueça que toda perseguição é por enquanto. Ela vai ser substituída por algo mais sólido, forte e permanente. Romanos 8,18 nos diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Existe uma recompensa pela fidelidade e pela coragem. Vale a pena esperar e lutar por ela. Você já deve ter assistido vídeos que rodam na internet de pais que colocam um pedaço de chocolate na frente dos filhos pequenos e diz que não comam até que eles voltem. Resumindo, uma criança de 3 anos é orientada pelo pai a não pegar aquele chocolate que está sendo colocado bem na frente dela até que o papai chegue. E a câmera captura as reações mais engraçadas dessa luta interior delas. Por fim, as crianças que resistem à tentação e esperam ganham não só o pedaço que estava na mesa, mas um outro ainda maior. Essa é uma boa ilustração sobre a bênção de esperar algo melhor quando suportamos os sentimentos de desânimo por causa da perseguição ou hostilidade que nos cerca. Quando aguentamos firmes, Deus opera em nós, nos dando coragem e piedade, e ainda as recompensas eternas do céu. Cada cancelamento, cada zombaria, cada olhar torto é pequeno em comparação à recompensa que Cristo está preparando para aqueles que perseveram até o fim. Quando esse tipo de coisa acontecer com você, lembre-se da coroa que Deus está preparando para que cada perseguição redunde em diamantes na coroa. A pergunta é se nós estamos dispostos a esperar ou se jogaremos um pouco de incenso para César em troca de uma paz temporária, uma trégua que não dura e que acaba com o nosso testemunho. Se você quiser aprender mais sobre coragem cristã, clica nesse vídeo aqui que conversaremos exatamente sobre isso. Espero que você tenha gostado, que tenha sido edificada e com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem.